Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Oz e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No episódio anterior ali a gente estava falando sobre a poligamia referente a Joseph Smith. Então a gente vai dar uma olhadinha hoje, vamos continuar no assunto, levantar mais alguns questionamentos, mais algumas informações sobre esse assunto. A gente falou sobre Joseph estar se envolvendo ali, a gente já falou sobre Fanny Alger, né, tinha uns 16 anos, teve Almera Johnson, Marinda. Aí, no episódio anterior a gente falou sobre a Ellen Kimball, que teve todo aquele lance de, né, se você casar comigo, você vai estar salvando, vai ter a salvação, vai estar salvando a sua família inteira. Uma chantagem emocional. Teve aquela conversa também de Joseph com a menina de 12 anos, falando, não, eu vou casar com você. E a história do anjo com a espada flamejante ali mandando. Joseph, ele não queria praticar poligamia, ele não queria casar com outras mulheres. Teve que vir um anjo com uma espada pegando fogo e falar, vai sim, vai casar. Tá bom, tem uma questão que eu já tinha pensado, eu cogitei como talvez uma possibilidade de, né, tipo, o que um membro da igreja, o que um líder da igreja, um estudioso, falaria para explicar essa questão de Joseph estar se relacionando com meninas de 14 anos. Acho que a tentativa mais plausível que uma pessoa possa tentar para explicar essa questão de Joseph se envolvendo com meninas novas seria tipo, isso é uma coisa normal. Casamento com garota de 14 anos, na época ali de Joseph, 1800 alguma coisa, era muito comum. Já ouvi isso. Aqui no blog Investigações Sud, eles falam assim, não há documentos que apoiam essa ideia de que o casamento aos 14 anos fosse legal. Na verdade, casamento até 2 anos depois, no caso de 16 anos de idade, ocorria bem ocasionalmente e com menos frequência ainda ali na região deles. Assim, as garotas que se casavam aos 14 ou 15 anos eram muito incomuns. Casamentos aos 16 anos era assim relativamente raro, mas assim não tão incomum. As mulheres americanas costumavam se casar no final de sua adolescência em diferentes partes dos Estados Unidos, variando ali entre os 19 e 23 anos. Então, a idade normal de casar na época era 19 e 23 anos. Ainda no blog Investigações Sud eles comentam, nos Estados Unidos a idade média da menarca, que é a primeira menstruação, caiu de 16 anos, então olha lá, 1840, época ali de Joseph, né, a idade começava ali aos 16 anos, só que um estudo ali feito em 1950, então, ou seja, 100 anos depois, caiu para 12,9, ou seja, 13 anos estava iniciando. Então, dentro desse estudo, a idade média dos casamentos ali na América colonial era de 19,8 a 23,7, onde a maioria das mulheres se encontrava no pico de sua idade reprodutora. Então o que eles estão tentando mostrar aqui no blog é que, né, psicologicamente falando, né, e biologicamente falando, a idade em que a Ellen estaria pronta ali para se casar, para iniciar uma vida adulta, seria mesmo depois ali dos 19 anos de idade. O blog faz até uma comparação aqui. Se Joseph estivesse casando com a Ellen hoje, o estado biológico dela, ela estaria mais ou menos entre os 9 anos de idade. Soa meio estranho, né? Eu sei, mas a gente tá falando de desenvolvimento sexual. A menina tá pronta para casar. Óbvio que envolve muito mais coisa além disso. O blog Investigações Sud também conseguiu um gráfico, o gráfico do censo dos Estados Unidos sobre a idade média de casamento entre homens e mulheres. Então começa lá em 1800, de 1800 até 2005. Não tem como eu mostrar o gráfico aqui para vocês, mas eu vou descrever ele. Então ali lá em 1800 ele começa com 21 anos de idade.
vai subindo devagarinho até 22 anos de idade, até 1910, então assim, uns 100 anos ali ficou entre 21 e 22 anos a média dos casamentos. Aí depois 1910 caiu de volta ali para 21 e depois 1950 caiu para 20 anos de idade. E então ali de 1950 em diante só tem subido assim drasticamente. Então a idade média de casamento para as mulheres de 1950 subiu ali 21, 22, 23, 24, 25. Então a gente está aqui nos 25 anos de idade, a idade média em que as mulheres casam. Então está subindo drasticamente de casamento que a gente está falando. Então eu tô vendo aqui nesse gráfico, tá, tudo bem, tem uma coisa aqui que eu tô considerando, é que hoje em dia o pessoal nem casa efetivamente, eles se juntam mais, né, mas eu acho que esse negócio de se juntar, deve ter começado um boom ali pelos anos 80, 90, talvez, eu não acho que antes disso o pessoal era comum ficar só juntado e não casado, porque eu acho que esse gráfico aqui mostra casamento oficial, eles devem, sei lá, juntar os dados de casamentos. Mas isso desconsideraria os dados mais atuais, né? Acho que os antigos, sim, tá bem fiel, porque o pessoal casava mesmo do papel, não ficava morando junto, como hoje em dia. Então, eu não vi nada de 14, 15 ou 16 anos aqui. O que a gente tá vendo é 21, no mais apertado ali, 20 anos de idade, perto dos anos 50. Mas lá nos anos 1800 alguma coisa, era 21. Então, o que eu tô achando é que esse argumento de que, na época de Joseph era comum casar com gente mais nova, assim, de 14, 16 anos, eu tô achando esse argumento um pouco fraco. Eu acho que é a mesma estranheza que a gente vê hoje, uma pessoa casando ali com 16 anos, seria a mesma estranheza que o pessoal, né, provavelmente ia ver na época de Joseph. O que vocês acham, meus bonitos? Deixa um comentário ali. O que vocês acham sobre essa situação? Porque tem uma lista aqui das mulheres que Joseph casou, mulheres ali, né, abaixo de 19 anos de idade. Por exemplo, Fanny Alger, 16. Sarah Whitney, 17. Lucy Walker, 17. Flora Woodworth, 16. Emily Partridge, 19. Sarah Lawrence, 17. Mary Lawrence, 19. A Ellen aí que a gente está falando, Ellen Kimball, 14, Melissa Lott, 19, e uma Nancy Winchester, 14. Tá com 14 aqui, ponto de interrogação, talvez não tenha muita certeza, mas que seja 15. Mas então, por que Joseph casou com umas meninas assim tão novas? O que vocês acham? A gente tem uma citação sobre isso, e é de época ali. William Law, a gente já falou sobre ele. Se vocês lembram, ele foi o primeiro conselheiro ali na presidência, onde Joseph Smith era o presidente, o William Law era o primeiro conselheiro, e além de ser conselheiro, né, diz que ele era assim, um amigo bem próximo de Joseph. Então esse William Law foi entrevistado ali em 1887 pelo Salt Lake Tribune, jornalzinho ali de Salt Lake. O William Law fala assim: Joseph falava claramente sobre suas mulheres. Ele me falou um dia sobre uma certa menina e comentou que ela havia dado a ele mais prazer do que qualquer menina que ele já havia desfrutado. Eu disse a ele que era horrível ele falar assim. Agora tem uma outra citação aqui, cara, muito estranha, muito estranha. Ó, então aqui, nos arquivos da igreja, tem uma declaração do presidente de destaque, a gente já falou sobre ele, um tal de Angus Cannon. Então ele fez uma entrevista ali com o Joseph Smith III, e nessa entrevista foi comentado assim, agora eu só não tenho certeza qual dos dois falou, que se foi o Joseph III ou se foi o presidente Angus. Eu acho que deve ter sido o Joseph III, né? E ele citou assim, que quando o Heber C. Kimball, então o Heber C. Kimball é o pai daquela menina que a gente tá falando ali, a Ellen, né, que fez todo aquele terrorismo psicológico para a menina casar com ele. Tá contando aqui que o Heber C. Kimball perguntou para Eliza Snow, que era uma outra mulher casada com Joseph, se ela ainda era virgem, mesmo casada com Joseph Smith. Cara, agora assim, que pergunta é essa? Muito estranho, muito estranho. Será que o cara tava ali, preocupado para saber se a filha dele ainda era e resolveu perguntar para outra?
mulher de Joseph? Não sei, esse papo que tá muito estranho. Mas, né, ele perguntou pra Elisa, você ainda é virgem? E ela tava casada com Joseph. Ela respondeu assim, eu pensei que você conhecesse melhor Joseph Smith. Pois é. Mas então é isso, o blog aqui tá dizendo, é um mito esse negócio de que as garotas americanas ali no século XIX se casavam ali com 14 anos de idade. Vamos dar uma conferida? A gente tem o registro do caso de uma Laura Ingalls Wilder. Ela é da época de 1870, então, né, um tempo depois de Joseph, mas ainda dentro do século XIX. Ela comenta sobre uma audiência de casamento de uma garota de 13 anos, assim, ela comenta que foi chocante. Chamou a mãe de desleixada e descuidada, mostrando que não era legal o pessoal casar com menina adolescente assim. Inclusive essa própria Laura, ela ficou noiva aos 17 anos, só que os pais dela pediram para que ela esperasse até os 18 para se casar. Mas se alguém tiver em dúvida, cara, esses documentos aí estão sempre disponíveis, só dá uma olhadinha, né, a época em que as pessoas se casavam, a idade que as pessoas se casavam nessa época. Então eu acho que essa argumentação aí de que era normal na época de Joseph casar com menina assim tão nova, eu não acho. Eu acho que essa argumentação aí é muito fraca. Tá me parecendo que tinha a mesma estranheza, talvez né, um pouco menos, mas mesmo assim tinha uma estranheza muito grande, um cara, né, adulto, tá se casando com uma menina de 14, 15 anos de idade. O blog Investigações Sud ainda comentou aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nas mulheres da família Smith e a idade que elas se casaram antes, né, da época de Joseph inventar a poligamia. Vamos ver, tá falando ali, ó, uma das irmãs de Joseph Smith casou com 19. O restante delas e as cunhadas estavam com 20. As primeiras esposas dos irmãos Smith ali tinham 20. Então, se você tiver em dúvida ainda, aqui a gente tem vários levantamentos de dados, né? Tipo, ó, várias pesquisas. Tipo, uma pesquisa aqui mostrou 20 anos, tem uma outra pesquisa mostrando 19,8, tem uma outra pesquisa mostrando 23,7, outra pesquisa 22,4. Que às vezes você pode ficar pensando, né, com dúvida, talvez essa pesquisa aí não tá certa, então tem um monte de pesquisa aqui mostrando os seus resultados de idades normais para se casar. Para dar uma confirmada nessa informação, eu fui lá no chat GPT, perguntei, né, é verdade que no século XIX as garotas americanas se casavam entre 12 e 14 anos de idade? O chat falou, ó, não tinha uma idade assim muito específica para se casar, mas não era muito comum garotas de 12 ou 14 anos de idade casar. Era mais comum as garotas casarem mais novas em áreas rurais ou comunidades menos desenvolvidas. Tá, isso é uma informação que a gente tem que levar em conta também. Provavelmente os grandes números de registros de casamento que dão essas idades aí, 19, 20 anos, são dos centros de cidade, né? E Joseph a gente sabe que morava em áreas rurais, comunidades menos desenvolvidas. E o chat continuou, as razões para esses casamentos mais jovens era a pressão social de que as pessoas se casassem por causa da necessidade aí das famílias ajudarem no trabalho agrícola. Aí perguntei pro chat, qual era a idade média, então, que uma garota se casava em 1840? Ele falou, ó, entre 20 e 22 anos. E por último, perguntei, seria considerado muito estranho, na época de 1840, Joseph Smith Jr. ter se casado com garotas de 14 anos? E o chat respondeu, na década de 1840, não era comum que homens adultos se casassem com garotas de 14 anos. Bom, outra argumentação levantada também por membros da igreja para tentar defender essa ideia de Joseph estar se envolvendo com garotas de 14 anos é que ele não consumava esse casamento. Estava casado, entendeu? Casou só. Estava cumprindo o mandamento. Bom, a gente já viu ali na frase daquela entrevista com o Joseph Smith III de que... para quem conhecia Joseph sabia que o casamento envolvia ali uma consumação total, mas é isso, o pessoal da igreja tenta às vezes dizer, não, esse casamento aí dele era meramente espiritual, estava cumprindo o mandamento. Vamos ver
Tem algumas informações que a gente pode levantar a respeito disso. A gente sabe que Doutrina e Convênio 132 fala sobre o casamento espiritual, nessa lei divina. Olha que escritura bonita. Quando a gente lê, tendo alguns conhecimentos, as escrituras fazem mais sentido. Doutrina e Convênio 132, lá no 59, versículo 59, ele já começa falando ali, olha, né, quem tem as chaves do poder do sacerdócio e faz as coisas em meu nome, né, no caso o nome de Deus, não está cometendo pecado, portanto justificá-lo-ei. E no versículo 60 fala, que ninguém, portanto, censure meu servo Joseph, porque eu o justificarei, pois ele fará o sacrifício que exijo de suas mãos. Versículo 61 está falando ali, então, né, sobre essa lei do sacerdócio aí. Se um homem desposar uma virgem e desejar desposar outra, se a primeira der seu consentimento, tá tudo ok. Mas ele fala ali, né, mas assim, a primeira tem que dar o consentimento e e ela tem que ser virgem. Não pode estar comprometida com outro homem. Então, estará justificado, é o que está dizendo na Escritura. E a Escritura deixa bem claro, isso aí não é adultério. Se elas foram dadas a ele, elas pertencem a ele e ninguém mais. Aí no versículo 62 fala, e se 10 virgens lhe forem dadas por essa lei, não tem adultério aí. Mas tem uma parte muito importante aqui no versículo 63, porque daí tá falando ali, se qualquer uma dessas virgens, depois de desposada, estiver com outro homem, aí terá cometido adultério e será destruída. Sabe por quê? Porque elas lhe são dadas para multiplicar e encher a terra, de acordo com o meu mandamento, e para cumprir a promessa feita pelo Pai antes da fundação do mundo, para a exaltação dos mundos eternos, a fim de que gerar almas dos homens, pois nisso se perpetua a obra de meu Pai, para que ele seja glorificado. Então é isso, vamos resumir a lei aqui da poligamia? Você pode casar com uma mulher virgem, aí você tá querendo casar com outra, se a tua primeira mulher autorizar, beleza, tá ok. Pode casar com quantos quiser, elas têm que ser virgem, não pode estar comprometida com outros caras. Se elas acabarem se envolvendo com outro cara, é adultério e essa mulher vai ser condenada. Por quê? Porque o negócio da poligamia é se multiplicar, é trazer um monte de filho aqui e trazer almas dos homens para a terra. Então esse é o propósito da poligamia. Então, se Joseph estava casando com a Ellen, por exemplo, com 14 anos de idade, qual que era a motivação desse casamento? Dentro da lei do Senhor, para se multiplicar. Então, não sobra muita dúvida sobre a motivação de Joseph estar casando com ela. E sabe uma coincidência mais interessante ainda? Que Joseph recebeu essa revelação um mês depois dele ter casado com a Ellen. Então ele casou com a Ellen ali em maio de 1843 e Doutrina e Convênio 132 saiu em junho desse mesmo ano. Tá aparecendo o Joseph se explicando ali por que ele casou com a menina? Talvez. Tá aparecendo ali, ninguém julgue meu servo Joseph, entendeu? Isso aqui, lei de Deus. Cara, tô achando muito estranho esse negócio, né? Porque, olha, Joseph, ele viveu a poligamia, sim, né? Não é uma questão, a igreja assume, todo mundo sabe. Agora, sim, a gente tem o livro de Mórmon, né? São duas opções, né? Ou Joseph inventou o livro de Mórmon, ou ele traduziu das placas de ouro. Independente, né, de qual situação a gente vai estar aderindo, cara, ali em Jacó 2:24, fala o quê? Eis que Davi e Salomão realmente tiveram muitas esposas e concubinas, o que foi abominável diante de mim, diz o Senhor. E daí a escritura continua, né? Portanto, eu, o Senhor Deus, não permitirei que este povo proceda como os antigos. Portanto, meus irmãos, ouvi e atentai para a palavra do Senhor, pois nenhum homem dentre vós terá mais que uma esposa, e não terá concubina alguma. Porque eu, o Senhor, me deleito na castidade das mulheres, e as libertinagens são para mim abominação, assim diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, esse povo guardará os meus mandamentos, ou a terra será amaldiçoada por sua causa. Então aqui, assim, tá muito evidente que o Senhor não gosta disso aí, não. Então, assim, como que Joseph, independente se ele inventou ou se ele traduziu, por que ele ia colocar essa escritura
e ao mesmo tempo ia estar vivendo a poligamia? Estranho. E tem uma parte aqui na escritura que fala assim, porque, né, daí isso tudo foi ali do 25 até o 29. Então no versículo 30 ali em Jacó 2, aí fala, porque se eu quiser, o Senhor falando, né? Porque se eu quiser suscitar posteridade para mim, diz o Senhor dos Exércitos, ordenarei isso a meu povo em outras circunstâncias, e o meu povo dará ouvidos a essas coisas. Será que Joseph está dizendo aquele, ó, até ali então Joseph amaldiçoa, né? Mas talvez em alguma outra circunstância ali em 1840, o Senhor peça que o povo comece a suscitar posteridade, né? Fazer filho. E daí talvez, né? Será que era isso que ele queria dizer nessa escritura? Que ali na época dele, de Joseph, era a situação que Deus ia estar permitindo a poligamia para suscitar posteridade? Mas ali no versículo 31, daí logo em seguida ele já fala, porque eu, o Senhor, vi a dor e ouvi o lamento das filhas de meu povo na terra de Jerusalém, por causa da iniquidade e abominações de seus maridos. E não permitirei que o lamento das belas filhas deste povo suba a mim contra os homens. Porque se isso aí acontecer, os visitarei com uma terrível maldição, até mesmo destruição, porque eles não cometerão libertinagens como os antigos. Haveis quebrantado o coração de vossas ternas esposas e perdido a confiança de vossos filhos por causa de vossos maus exemplos diante deles, e os soluços do coração deles sobem a Deus contra vós. Cara, essa escritura assim tá muito confusa. Na verdade, eu ia querer ouvir, se tiver algum membro da igreja que tenha alguma resposta oficial da igreja sobre essa questão, como Joseph escreveu essa escritura, né, ou pelo menos traduziu essa escritura ali de Jacó 2, falando sobre a poligamia, como que ele viveu a poligamia, como o Senhor condenou tanto essa prática aqui nessa escritura, e depois Joseph resolveu viver ela. Eu só conseguiria defender aqui pelo versículo 30, dizendo que o Senhor quer suscitar posteridade, e talvez em algum momento iria ordenar isso ao povo. Talvez, dá para entender dessa forma só nesse versículo. Mas daí o Senhor teria que passar por cima de todos os outros versículos que ele diz que, poxa, isso aí, né, tipo, as minhas, eu tenho que ouvir o lamento das minhas filhas, ficam chateadas, choram, né, assim, poxa, sabe, acaba com o emocional das mulheres, acaba com a confiança dos vossos filhos. E o Senhor passaria por cima disso para trazer essa lei da poligamia na época de Joseph? Não faz sentido para mim. Bom, mas voltando lá para o nosso estudo, então essa questão de Joseph casar com a menina de 14 anos só para um casamento espiritual, para não rolar nenhum rally-rola ali, não parece que era isso aí. Até porque se ele estivesse fazendo isso, tá contra a lei do Senhor, porque o Senhor só ia... Parece suscitar essa lei da poligamia só para trazer filhos ao mundo. O blog Investigações Sud está comentando aqui que esse casamento de Joseph com a Ellen foi meio secreto. Que estranho. E diz que no mesmo mês ele casou com a Lucy Flora. Será que era? Com a Lucy e Flora? Oxe, casou com 3 no mesmo mês? Bom, mas de qualquer forma, não vamos esquecer daquela fala que a gente leu ali no episódio anterior da Ellen falando, né, que ela escreveu: eu nunca teria sido selada, Joseph, se eu soubesse que era mais do que uma cerimônia. Eu era jovem e eles me enganaram, dizendo que a salvação de toda a nossa família dependeria disso. Pra mim tá muito parecendo que disseram, não, é só um casamento só uma cerimônia. E pela fala dela aqui, parece que, né, se eu soubesse que era mais do que uma cerimônia, eu não teria me casado com ele. O que ela quis dizer com mais do que uma cerimônia? O blog Investigações Sud comenta que tem um pessoal que levanta essa questão, por que a Ellen não engravidou ali logo que casou com o Joseph e tal? É muito provável por aquela questão que eles já levantaram sobre a menstruação, né? Que ela não acontecia ali até os 17, 19 anos. Na verdade, eu teria que dar uma confirmada nessa situação. Cara, em tão pouco tempo, né, vamos dizer assim, 200 anos, diminuiu tanto a idade do início disso acontecer? Cara, o quê?
daqui 200 anos vai ser com 9 anos de idade? Sei, estranho. Mas, né, falou ali que então provavelmente ela não estava pronta, mas então por que eles se casavam, né? Ela comenta aqui no blog Investigações Sud de que isso era comum dentro da poligamia. Para quê? O cara gostou da menina, né? Ele olhou, opa, gostei dessa, tá nova ainda, mas eu vou trazer ela pro meu harém aqui para impedir que outro cara chegue antes ali e acabe ela casando com outro. Então, traz pro harém. Só que nessa de trazer pro harém, meio que não vai ficar só nessa, não. Vai ser o pacote de casamento completo. Então, pelo resumo da ópera aqui, a gente vê que Joseph casou, né, com essas meninas de 14 anos, sim. Então, não é mais uma questão se ele casou ou não. Não é uma questão que se as esposas dele tinham 14 anos. Então, são coisas comprovadas. Então, o questionamento aqui, se ele casava para, né, ter algum envolvimento físico, tá muito evidente que sim. E também estudamos de que não era normal, não era uma coisa assim, normal, casar com uma menina de 14 anos na época, não. Talvez fosse um pouco mais normal do que hoje, né, porque hoje a gente tem, né, muitas leis para tentar proteger a infância e a adolescência, mas não que isso fosse uma coisa normal. Vamos dizer assim, hoje eu brigo no trânsito e acabo matando o cara, porque eu fiquei muito nervoso. Vamos dizer que futuramente, lá em 2056, tenham novas leis mais rígidas e essa violência acabe sendo minimizada. O pessoal não pode dizer, lá em 2056, que o Oz, na época dele, era comum. Vamos ver os números, olha, tantos milhões de mortes no trânsito por violência, por briga no trânsito. Então tá tudo certo, era uma coisa normal. Não era uma coisa normal. Entendeu? Você chegar lá num futuro e falar que o que aconteceu no passado está justificado pela normalidade. Teve uma situação em que os missionários estavam ali reunidos, né, na missão, rodinha ali conversando, tal, trocando algumas ideias, e foi falado sobre a poligamia. Então, uma sister falou, olha, né, ali na minha cidade, o pessoal fica criticando a igreja falando de poligamia, como se Joseph, ou a igreja tivesse praticado poligamia, né? Nossa, que ridículo isso e tal, né? E o pessoal ficou meio sério ali na rodinha. Mas, sister, você sabe que aconteceu a poligamia, né? A sister ficou em choque. Ela acreditava que a poligamia era um mito, que nunca aconteceu, que era uma mentira, que tentavam denegrir a imagem da igreja com isso. Isso exemplifica muito a situação do membro Sud atual. Nós, como membros, defendemos muito a nossa fé com pouca informação. Então não tem problema a gente defender a nossa fé quando a gente sabe todas as coisas. A gente sabe tudo o que aconteceu, né? Aceita todos os fatos, todas as informações e mesmo assim defende a nossa fé. Ok. Mas a situação que eu tenho visto atualmente é que muitos membros não sabem quase nada sobre a igreja e acabam defendendo a fé com unhas e dentes. Então isso aproxima muito ali de um fanatismo religioso. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Absorver informação, tá? Bom, será que a Emma tinha problema com a poligamia? Parece que sim, né? A gente já viu aqui que ela não gostava muito da ideia. E, inclusive, Joseph Smith muitas vezes ele negava que tinha essa doutrina ou a prática do casamento plural. Não, o que é? O quê? Oi? Enquanto ali, secretamente, ele ia adicionando mais figurinhas para a coleção dele. Então tem um livro chamado Mormon Polygamy, na página 51. Richard Van Wagonen escreveu assim: as negações de Smith sobre a poligamia foram aceitas pela maioria dos membros, mas Emma suspeitava tão fortemente que seu marido a praticava que ela solicitou o apoio de outras mulheres antipoligamistas para manter o controle sobre ele. Joseph Lee Robinson escreveu sobre essa aliança. Angeline, esposa do Joseph Ebenezer, falou que viu Joseph Smith entrar em uma certa casa e ela relatou para a irmã Emma, a esposa do profeta. Então esse Robinson comentou que isso aí aconteceu num momento em que a Emma estava assim muito desconfiada e com ciúme, com medo de Joseph ter uma outra esposa.
Então o Robinson até falou que a Emma estava assim com tanta raiva que ela disse que iria embora e se preparava para voltar ao seu povo no estado de Nova York, chegando perto de romper a sua família. Bom, a gente sabe que a casa ali de Joseph Smith em Nauvoo era bem grande, né? Ele usava como uma pensão, né? O pessoal podia vir morar ali, sei lá se o pessoal pagava ou não, mas né, ele recolhia pessoas na casa dele. Então, né, tipo, talvez a Emma, assim, pode não ter percebido a conveniência que isso oferecia para Joseph namorar, dar umas namoradinhas, ou se envolver com outras mulheres. Então, né, inclusive muitas das esposas ali de Joseph, oficiais, elas eram hóspedes, né, ou ajudantes aí nessa casa de Nauvoo. Mas a casa caiu, pessoal. A Emma, ali em fevereiro de 1843, soube que Joseph estava casando com a melhor amiga. Não era qualquer uma, era a melhor amiga dela, a Eliza Snow. Então Emma descobriu que ele casou pluralmente com a melhor amiga dela. Que legal. A Eliza era uma dessas que estava morando ali com eles. Então tem algumas historiadoras da igreja, a Linda Newell e a Valen Avery, escreveram um livro chamado Joseph Smith the Prophet, His Family and His Friends. Elas falaram sobre esses acontecimentos. Vamos ver o que elas falaram ali. Quando o conhecimento pleno da relação entre a amiga Eliza e seu marido Joseph veio à tona, Emma ficou atordoada. Embora nenhum relato contemporâneo do incidente entre Emma e Eliza não exista mais, evidências levam à conclusão de que algum tipo de confronto físico ocorreu entre essas duas mulheres. Eles dizem que há pouquíssimos mormons não familiarizados com o fato de que a irmã Emma logo descobriu o compromisso arranjado entre Joseph e Eliza. Sentindo-se ultrajada como mulher e traída como amiga, Emma é descrita tendo recorrido a um cabo de vassoura como um instrumento de vingança. E o tratamento duro recebido das mãos de Emma, dizem, destruiu as esperanças de Eliza de se tornar a mãe de um filho do profeta. Olha, a menina estava grávida, Eliza. Então a gente tem que lembrar que isso aqui não é assim totalmente comprovado, tá, pessoal? Tem sim documentação falando sobre isso, mas né, é aquela questão das fofoquinhas, né? Eu soube que ela pegou um cabo de vassoura e bateu na menina e que a menina estava grávida e perdeu o bebê. Então, né? O que vocês acham? Será que isso aí é verdade ou é mentira? Aqui, ainda nesse livro da Linda e da Valen, comentam sobre um Leroy Snow, que era o sobrinho dessa Eliza. Então, por tradição de família, eles contam essa história. Eles contam essa história de que a Emma bateu na Eliza com uma vassoura, a Eliza acabou rolando escada abaixo e com essa queda aí acabou abortando o bebê que seria, né, de Joseph. Bom, não parece assim tão fofoca pra mim, né? Pode ter assim um fundo de verdade nessa história aí. Se o sobrinho dela estava contando que, né, a família conta essa história dessa forma, pode ter uma verdade nisso. Mas é assim, né? Que a Eliza tenha caído da escada, ou se a Emma empurrou, ou se ela puxou o cabelo, ou se ela só expulsou ela de casa. O resultado disso daí foi que a Eliza escreveu no diário dela. Então isso aí está relatado no diário da Eliza em 11 de fevereiro de 1843. Vamos ver o que ela fala? Peguei minhas coisas e tive o meu alojamento removido para a residência do Sr. Jonathan Holmes. Então é isso. Imagino que ela não ia escrever no diário dela, fui pega aqui, né, tendo um caso com o Joseph, né, traindo minha amiga, traindo, né, o marido dela, traindo ela. Então acho que ela não ia escrever dessa forma, né, não imagino que ela ia escrever assim. Mas, né, escreveu ali que saiu, né, teve o alojamento removido. Então ela não fez outras anotações no diário durante 5 semanas. Não escreveu assim nenhuma explicação sobre por que saiu. O que levanta um pouquinho de suspeita também, né? Essa Linda e a Valen, elas escreveram outro livro chamado Mormon Enigma, Emma Hale Smith. Então tá citando esses acontecimentos ali na página 134, para quem quiser dar uma olhada. Então fala assim, ó, o incidente entre Emma e Eliza forçou essa questão do casamento plural ser aberta.
A Emma já não podia acreditar que Joseph não estava envolvido, então assim, ela já tinha certeza, né? E ele também não podia mais negar. Então a Emma não tinha agido com violência antes, mas agora sua posição determinada pode mostrar-se novamente com força inesperada. Joseph tentou convencer Emma. E nesse livro ali na página 142, elas comentam sobre uma outra situação, as irmãs Partridge. Então parece que depois de muita conversa ali, Joseph conseguiu convencer, vamos dizer assim, né, temporariamente a Emma de que ele pudesse casar com outras mulheres, né, selar, ele vai se selar o mandamento de Deus. Então vamos ver o que a Linda escreveu ali, a Linda e a Valen escreveram no livro. Várias vezes Emma parecia aceitar o casamento plural, mas mudava de ideia mais tarde. É evidente que Joseph havia tentado em várias ocasiões convencer-lhe de que era uma doutrina de Deus e necessária para sua salvação. Durante 2 meses, de março a maio, Joseph parece ter conversado com a Emma sobre o casamento plural. E ele aparentemente usou os passeios de casal para ensinar sobre a necessidade das investiduras e do selamento. Não há nenhuma evidência de que ela tenha, alguma vez, se oposto a ele em qualquer doutrina, exceto no casamento plural. Convencida de que era necessário para sua salvação e essencial para a continuação de seu relacionamento, ela deve ter decidido comprometer-se com o Joseph. Aceitou, né? Em maio de 1843, ela finalmente concordou em dar a Joseph outras esposas, desde que ela pudesse escolhê-las. Emma escolheu as 2 irmãs que viviam em sua casa, a Emily e a Eliza Partridge, e a Sarah e Maria Lawrence. Olha, então 4 irmãs, né? 2 e 2. As Partridge e as Lawrence. Joseph tinha finalmente convertido Emma ao casamento plural, mas não tão totalmente, pois ele não ousou dizer-lhe que já havia se casado com as irmãs Partridge 2 meses antes. Que história é essa? Cara, ele convenceu a Emma de que ele ia casar. Vamos ver aqui no Historical Record, editado por Andrew Jensen, volume 6, de maio de 1887. Tá falando sobre essa história aqui. Como é que foi que aconteceu? A Emily Partridge contou como ela e a irmã dela, contou ali no diário dela, como elas se casaram com Joseph sem o conhecimento, sem o consentimento ali de Emma. E depois tiveram que se casar de novo, né, com Joseph Smith, de mentirinha, agora porque estava sendo consentido pela Emma. Então o que elas falaram ali? O que a Emily falou? O profeta Joseph Smith e sua esposa Emma nos ofereceram um lar com sua família e eles nos trataram com grande bondade. Entrávamos lá há cerca de 1 ano, quando o princípio do casamento plural foi levado ao nosso conhecimento. E eu fui casada com Joseph Smith em 4 de março de 1843. O elder Heber C. Kimball realizou a cerimônia. O Heber C. Kimball é aquele cara que teve que dar a filha dele pro Joseph. Cara, pelo que eu me lembro, era maio, não era maio de 1843? Que Joseph pediu a filha do Heber C. Kimball, a Ellen, que tanto que daí em junho ele escreveu ali, a gente acabou de falar sobre isso, né? Em junho ele escreveu o Doutrina e Convênio 132, olha aí então. Em março o Heber C. Kimball estava ajudando Joseph com esses casamentos escondidos aí. Mas a Emily continua. Minha irmã Elisa também foi casada com Joseph alguns dias depois. Isso foi feito sem o conhecimento de Emma. 2 meses depois, ela concordou em dar a seu marido 2 mulheres, desde que ele lhe desse o privilégio de escolhê-las. Ela optou por escolher a minha irmã Elisa e a mim. E para evitar problemas familiares, o irmão Joseph achou melhor realizar uma outra cerimônia. Assim, em 11 de maio de 1843, nós fomos seladas a Joseph Smith uma segunda vez, na presença de Emma. A partir desse momento, no entanto, a Emma foi nossa pior inimiga. Ficamos na família vários meses após o selamento, mas as coisas foram de mal a pior, até que fomos obrigadas a sair de casa e encontrar um novo lar. No livro Nauvoo Polygamy,
página 180. Tá falando ali, né, que antes que as irmãs Pertwee saíssem de casa, elas tiveram assim, vários confrontos com a Emma e com o Joseph. Então, meio que, né, tava exigindo que tivesse um fim aí nesses casamentos. O que a Emily contou, que tá registrado aí nesse livro? Emma disse algumas coisas muito duras, que Joseph deveria nos mandar embora ou sangue iria correr. Joseph veio até nós, apertou nossas mãos e o entendimento foi que tudo tinha terminado. Eu tenho vergonha de dizer, senti-me indignada por Joseph submeter-se a Emma, mas vejo agora que ele não poderia fazer nada diferente. A gente já falou sobre um cara chamado Todd Compton. Ele escreveu um livro In Sacred Loneliness. Página 458, ele comenta um pouquinho sobre o casamento de Joseph com uma Lucy Walker. Na verdade, essa Lucy Walker aí foi a 22ª esposa de Joseph. Então vamos ver o que o Todd Compton fala no livro. Lucy era uma outra esposa jovem de Joseph Smith. Ele propôs se casar com ela quando tinha 15 ou 16 anos. Em sua história, encontramos o padrão familiar da adolescente que vivia na casa do líder Mormon, a quem Joseph então se aproximara e se casara. Em 1º de maio de 1843, Lucy, que fizera então 17 anos de idade no dia anterior, casou-se com Smith em sua casa, com William Clayton oficiando e Eliza Partridge como testemunha. Olha, maio, né? Eu lembro que em março a Emma tinha concordado com o negócio do casamento. Não sei quanto tempo que ela demorou para ficar chateada com as partes de mandá-las embora, mas a gente vê, ó, maio, aí ele tava casando com a Lucy. Não foi maio também que ele casou com aquela Ellen? Então, tava ali assim que Joseph casou com um monte de mulher ali. Acho que aproveitou aquela brecha que a Emma autorizou, embora acho que ele já tivesse casado com a maioria delas antes. Então vamos falar sobre aquela outra duplinha de irmãs, a Sarah e Maria Lawrence. Nesse mesmo mês aí de maio de 1843, ele se casou com essa Sarah e Maria. Aí já estava com o consentimento da Emma. Vamos voltar ali para aquele livro Mormon Enigma. As irmãs Lawrence chegaram a Nauvoo vindas do Canadá sem seus pais em 1840. Então 3 anos antes de se casarem com Joseph, quando Maria tinha cerca de 18 e Sarah 15. Emma e Joseph ofereceram-lhes um lar. De acordo com William Law, que era o conselheiro ali, primeiro conselheiro de Joseph, as meninas tinham herdado cerca de $8.000 em ouro inglês. Então era uma boa grana ali para a época, tá? Então vamos ver o que esse William Law falou. Joseph conseguiu ser nomeado o tutor delas e indicou que ele, né, o William Law, e o Sidney Rigdon eram assistentes de Joseph. Depois que a Emma aprovou esses casamentos aí de Joseph com as irmãs Lawrence, o William Law acusou a Emma de estar fazendo isso só para ajudar Joseph a garantir a herança. Na história de Joseph, datada de 30 de maio de 1843, a gente lê assim: eu supervisionei a preparação dos documentos para liquidar a propriedade de Lawrence e 4 dias depois as contas dos imóveis de Lawrence foram apresentadas ao juiz de órfãos, às quais ele fez objeção. E tem um negócio interessante, né? Então Joseph ele se selou com essas irmãs Lawrence, só que ele se selou com a Emma 5 dias depois dessas irmãs. Imagina, cara, quantos selamentos que ele já tinha tido antes de se selar com a própria Emma, né? Então assim, né, a gente vê depois, inclusive, né, depois ele se selou a Emma voltou ali para aquela ideia dela, não tô gostando desse negócio de poligamia, não, vamos acabar com isso aqui, entendeu? Começou a ficar resistente de volta a essa ideia de Joseph casar com outras mulheres. Mas assim, né, de qualquer forma, a Emma tinha expulsado aquelas irmãs Pertwee de casa. A gente não faz nem ideia o porquê que aconteceu esse ciúme doido, alguma coisa deve ter acontecido. Porque a Emma não fez o mesmo com as irmãs Lawrence, né? Elas ficaram. Será que era questão do dinheiro? Não sei. A Lucy Walker também ficou em casa, só que, né, a Emma não estava sabendo que ela estava casada com o Joseph.
Então, assim, esse William Law, que era o conselheiro aí de Joseph, ele tava levando, entendeu? Tava levando. Mas daí, quando ele viu que Joseph casou com a Maria Lawrence, daí foi a gota d'água. Daí, tipo assim, né, tipo, ele começou a acusar Joseph de adultério. Será que ele ficou chateado de ver Joseph casando com irmãs? Não sei. Mas, assim, de acordo com esse Todd Compton ali no livro dele, ele fala que Joseph casou com pelo menos 27 esposas plurais ali entre 1833 até julho de 1843. Então, 27 esposas, pelo menos, tem registro de Joseph ter casado. Mas, obviamente, né, a grande maioria desses casamentos aí sem o conhecimento ou consentimento da Emma. Mas vamos lembrar aqui, pessoal, que todos esses casamentos aí, eles aconteceram antes de Joseph colocar essa revelação aí no papel. Lembra que a gente falou ali no episódio, acho que da maçonaria. Joseph começou a ter umas ideias, implementou ali o templo com algumas outras coisas para ele poder fazer esses esquemas aí de vários casamentos. Tava tudo ali muito, né, no privado, lembra, né? Só a alta cúpula ali, só os amiguinhos, tinha o grupinho do pessoal que sabia desse lance dos casamentos plurais, que vivia isso. Eles não abriam para os membros em geral. Vou ler aqui na página oficial da igreja, né? Tá falando aqui sobre a poligamia. A prática começou em 1831 com Joseph Smith, fundador da igreja, mas tornou-se pública durante a época de seu sucessor Brigham Young. Então a igreja colocou ali alguns tópicos. 1831 começou a prática. 1843 a revelação sobre o casamento plural foi escrita. E daí eles comentam que ali só na época de Brigham Young que os membros assim, né, ficaram sabendo. Engraçado, né? Já não é de hoje que, né, os membros não sabem das coisas que estão acontecendo na igreja. E não foi sempre assim que a igreja, os membros estavam cientes de que Joseph estava vivendo essa lei aí, né, 10, 12 anos antes. A igreja negava. Joseph negava e escondia. Né? Só 10, imagina, 10 anos, o que aconteceu 10 anos até ele revelar. Então, assim, não é que todo mundo sabia. 10 anos até ele revelar aquela prática como um mandamento. Aí que os membros ficaram sabendo, daí foi posterior. Então eles estavam naquela de tentar convencer a Emma, poxa, vamos tentar convencer a Emma aí de que isso daqui é importante, né, a poligamia. Então até o Hiram deu uma ideia, falou, poxa, ali em julho de 1843... O Hiram chegou para Joseph, poxa, que tal você colocar isso aqui no papel, entendeu? Coloca como revelação, vamos escrever isso aqui. Então o secretário ali rapidinho, né, o William Clayton, registrou. Na manhã do dia 12 de julho de 1843, Joseph e Hiram entraram no escritório e estavam conversando sobre o tema do casamento plural. O Hiram disse a Joseph, se você escrever a revelação sobre o casamento celestial, vou levá-lo e lê-lo com a Emma. E acredito que posso convencê-la da sua veracidade, e você terá a paz. E Joseph sorriu e comentou, você não conhece a Emma tão bem quanto eu. E Joseph então disse, bem, eu escreverei a revelação e veremos. Isso aí foi o que o William Clayton escreveu. Então o Hiram, né, depois pegou essa revelação, levou lá para Emma. William Clayton continuou. Joseph ficou comigo no escritório até Hiram retornar. Quando ele voltou, Joseph perguntou como ele havia se saído. Hiram respondeu que nunca recebeu um sermão mais severo em toda a sua vida. Joseph calmamente observou, eu lhe disse, você não conhece Emma tão bem quanto eu. Joseph em seguida colocou a revelação em seu bolso e os dois deixaram o escritório. 2 ou 3 dias depois que a revelação foi escrita, Joseph relatou a mim, William Clayton falando, e a vários outros que Emma estava muito arredia e urgentemente pediu a ele o privilégio de destruí-la. Então era a Emma pedindo para Joseph para destruir essa revelação aí. William Clayton continua. Ele estava tão cansado de suas provocações, para se livrar do incômodo, ele disse que ela podia destruir. E que ela assim o tinha feito. Mas ele tinha consentido seu desejo para pacificá-la, percebendo que ele poderia reescrevê-la a qualquer momento, se necessário.
Esses registros do William Clayton aqui você pode encontrar no livro History of the Church, no volume 5. Mas lá no Journal of Discourses, volume 17, página 159, Brigham Young fala um pouquinho sobre como é que a Emma recebeu essa revelação aí da poligamia. Ele dá mais alguns detalhes. Emma pegou aquela revelação, supondo que ela possuía todo o seu conteúdo, mas Joseph tinha sabedoria suficiente para cuidar disso. Ele havia entregado a revelação ao bispo Whitney, que a escreveu. Depois que Joseph esteve com o bispo Whitney, foi para casa e Emma começou a provocá-lo sobre a revelação. Ela disse: Joseph, você prometeu me dar aquela revelação, e se você é um homem de palavra, você vai me dar. Joseph tirou-a do bolso e disse: pegue. Ela foi até a lareira e colocou em seu interior. Colocou uma vela sobre o papel e queimou, pensando que era o fim. E ela será condenada, e isso é tão certo quanto ela ser uma mulher e estar viva. Joseph costumava dizer que ele iria ter ela na vida futura, mesmo que tivesse que ir ao inferno por ela. E se ele quiser ficar com ela, certamente ele vai ter que ir para o inferno. Palavras aqui de Brigham Young no Journal of Discourses. Mas não deu um mesinho aí depois que ela queimou essa revelação, a Joseph estava de novo ali, discutindo sobre a poligamia com ela. Então, em agosto de 1843, William Clayton escreveu assim no diário dele: essa manhã, Joseph me disse que assim que a Emma voltasse para St. Louis, ele tinha que dizer que iria abandonar tudo isso por causa dela. Ela disse que lhe daria a Eliza e Emily Partridge, mas ele sabia que se ele as tomasse, a Emma se afastaria, pediria o divórcio e o deixaria. No entanto, Joseph me disse que não abandonaria nada. Muito dessas coisas aqui que está registrada do diário do William Clayton foi editado pelo George D. Smith. Então tá ali na página 117, se alguém quiser conferir o original. Bom, a gente sabe que a luta aí de Emma contra a poligamia não acabou. Vamos ver o que a Linda Newell falou ali no livro dela. Diálogo, um diário do pensamento mormon, volume 17, página 91. Tem bastante coisa lá, a gente vai pegar bastante coisa aqui desse livro. Nesse livro eles coletam uma informação ali do diário do William Clayton, no dia 23 de agosto. Ele comenta que o Joseph chegou para ele e falou: tive umas dificuldades aí com a Emma ontem, e ele contou pro William Clayton o que aconteceu. Joseph estava indo ali pro templo, a Emma encontrou ele e chamou ele: vem aqui, eu quero falar com você. Me dá aquele reloginho de ouro. Ele: não, que história é essa? Reprovou, essa agressividade dela. O que tá acontecendo? Inclusive a gente falou sobre essa história aqui em um episódio, acho que sobre o comportamento de Joseph, que ele teve que recorrer assim, umas medidas duras, porque a Emma estava ali incomodando ele, dando indício aí de que talvez ele bateu nela ou sei lá o quê. A Emma estava sabendo dessa historinha do reloginho porque ela tinha encontrado umas cartas no bolso da Eliza, a Eliza Snow. Então a Emma estava acompanhando o Joseph nessa viagem, era uma viagenzinha ali que ele estava fazendo, resolvendo alguns negócios tal, do templo. E daí eles foram visitar a casa de uma família ali, do Lucian Woodworth. A Emma estava lá com ele, mas ela não tinha nem ideia de que Joseph estava casado com a Flora, que era uma das filhas, a filha de 16 anos desse Lucian. O Joseph já estava casado com ela já fazia um tempo. E a Emma só soube porque ela viu ali que Joseph tinha dado um relógio de ouro para essa Flora. E daí ela falou: é óbvio que ele casou com ela. Por quê? Porque Joseph já tinha casado com a Eliza Snow e ele também tinha dado um reloginho de ouro para ela. Então, o que é isso que Joseph tá dando um reloginho de ouro aqui pra Flora? Então, casou com ela também? Ficou chateado. Então foi aí que, quando eles estavam voltando, que a Emma ficou incomodando. Não, que eu quero esse reloginho da Flora, que não sei o que lá, e começou a reclamar. E aí que Joseph, ficou chateado com ela e teve que tomar de medidas duras. Mas independente aí de ser uma agressão física ou verbal ou qualquer coisa, a gente percebe assim, claramente que assim, a atmosfera de amor meio que não estava existente, não estava muito em alta na casa dos Smith.
Então a gente está vendo aqui bastante relutância da Ema em relação à poligamia. A gente sabe que um anjo ali com a espada de fogo visitou Joseph, assim, teve muita revelação de Deus a Joseph sobre esse mandamento. Mas a questão é por que um anjo não visitou a Ema? Já que era assim, o maior empecilho para essa prática, né, entrar em vigor. Então, a gente vê claramente que a Ema ela não tinha nenhuma confirmação de que isso daí era um mandamento de Deus. Vamos dizer assim, vocês acham que se ela tivesse certeza de que essa prática do casamento plural fosse um mandamento de Deus, ela ainda ia ficar relutante? Eu acho que não. Pode ser que ela não gostasse, né? Pode ser que ela não gostasse. Vamos dizer assim, tem muita gente aí o quê? Não gosta de fazer jejum. Hoje em dia na igreja. É meio ruim, mas faz, entendeu? Mas aceita com o mandamento, só que não gosta. Então, imagino que seja um pouco mais pesado essa questão da Ema ter que aceitar, tendo a certeza de que era um mandamento de Deus, ter que aceitar, poxa, né, meu marido vai ter que casar com um monte de outras mulheres aí, né, talvez ia ser difícil, mas eu não acho que ela ia se negar. Então, está evidente de que ela não tinha essa certeza de que era um mandamento. Até porque, né, posteriormente a gente vê que ela teve que mentir aí para os filhos dela, para as pessoas que a cercavam, dizendo que não, Joseph ele nunca cometeu poligamia, nunca casou com outras mulheres, né? Imagina, né, sei lá, vergonha, revolta e tudo que cercava esse assunto. Não representa muito aquela escritura de Jacó 2 ali que a gente leu? O lamento das belas filhas deste povo. Pois é, né? Então essa questão. Deus estava se preocupando com as mulheres ali da América, né, dos nefitas, que lamentavam pelos seus maridos estarem, né, fazendo algumas coisas diferentes. Mas essa preocupação não aconteceu com Emma Smith e todas as outras mulheres que viveram na época de Joseph Brigham Young. Por quê? O Senhor tinha um sábio propósito. Ele precisava que o pessoal fosse polígamo e tivessem várias mulheres. Tá, ok. Por que Deus não apareceu então para Emma, né, para convencer ela a falar, olha, Emma, infelizmente isso aqui vai ter que acontecer, né, ele vai ter que casar com umas outras mulheres porque eu tenho um propósito muito especial. Sabe aonde a gente vê uma história parecida com essa? De Maria. Pois é, Maria ela não ficou grávida do Espírito Santo? Não teve que se explicar para José? José estava a ponto de rejeitar, estava repudiando ela, falou, eu vou te abandonar, é porque é isso, cara, tá grávida, não fui eu, era pra não tá grávida, o que tá acontecendo, né? Eu não vou te reportar, né, pra você não ser apedrejada, mas assim, tô vazando, isso aqui não é pra mim, não. Então, José recebeu uma visita do anjo Gabriel, pelo que eu lembro ali, ele recebeu uma visita em sonho, explicando ali, né, essa situação toda. Por que Emma não recebeu uma visita também pra explicar pra ela a situação que estava acontecendo? Então, não tem problema, tá? Você é membro da igreja, ativo, que está olhando toda essa situação, está tentando ver alguma explicação para que seja possível que Joseph recebeu esse mandamento de poligamia e que não seja realmente uma falha. Muita coisa não faz sentido nesses mandamentos aqui da poligamia. Por exemplo, vamos tentar entender por que Joseph teve que mentir para Emma. Ele teve que casar com várias mulheres escondido. Antes, ele até selou com outras mulheres, porque aliás, né, ele não poderia casar legalmente com essas outras mulheres, ele só era casado legalmente com a Emma. Ele se selou com muitas outras mulheres antes de se selar com Emma, que era, né, como ele conseguiria casar com outras mulheres, já que legalmente no país não podia casar, então pela lei dele, né, ou do Senhor, do selamento, ele ia casar com as outras mulheres. Mas por que escondido? Por que com garotas de 14 anos? Por que o Senhor não revelou para Emma? Não precisava nem aparecer, né? Nem mandar um anjo, mas assim, num sonho muito convincente de que ela pudesse entender esse novo mandamento. Por que a igreja negou por muitas décadas? Cara, só recentemente eles foram assumir que Joseph teve várias mulheres. Por quê? No próprio livro de Mormon, essa ideia de poligamia foi rejeitado, foi julgado. Por que Joseph ia instalar então essa lei da poligamia? E a própria lei da poligamia que ele instituiu ali em Doutrina e Convênio 132, deixou bem certinho as normas, tem que ser virgem, a mulher tem que aceitar e tal. A gente tá vendo que Joseph não cumpriu. Ele não cumpriu o que a mulher não aceitou, né? Ele se casou com várias antes de Emma ficar sabendo. Teve aquela situação da Fanny Alger também, que ele tentou falar, não, isso aqui é uma lei que Deus mandou, né? Colocou um anjo de espada flamejante para obrigar ele, né, a ter relacionamento físico com outras mulheres.
Não tá tudo muito suspeito? Não tem muita coisa que você precisa tentar, assim, achar uma explicação? Essa questão dele casar também, que era uma norma que deveriam ser virgens, né? Não podiam ser casados, então, né? Ele mesmo não cumpriu. A gente vai ver isso no próximo episódio, que vai ainda continuar falando sobre a poligamia de Joseph. Então, a lei da poligamia estava em desacordo com o que foi ensinado no livro de Mórmon. Joseph viveu isso em desacordo com as próprias leis que ele instituiu ali em Doutrina e Convênio 132. Envolveu muita mentira, né, enganar Emma, né, ser pego ali no pulo, e expulsou Oliver porque estava condenando essa atitude dele. Então eu lembro de quando eu estava indo no domingo, todo domingo na igreja, o que era ensinado o quê? Por que tinha poligamia? Para casar com as mulheres viúvas. Teve muita morte por causa das perseguições da igreja. Muitas mulheres sozinhas precisavam de um marido. Então era mais só para cuidar delas do que, né, para essa maldade que vocês estão tendo no coração e na mente de vocês. Ou, né, isso aqui é um mandamento, né, a poligamia, e eles tinham que se casar, mas era um casamento celestial, não tem nada a ver com, né, contato físico. A gente já está vendo que esses dois argumentos, eles não batem, não são reais. A gente precisa de outros argumentos para tentar entender, né, de modo espiritual, considerando a igreja ser verdadeira, né, precisamos de novos argumentos. Alguém que está ouvindo esse episódio aqui consegue levantar algum? Pode deixar nos comentários, faço questão de dar uma analisada. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!